Milionário vê mendigo pedindo esmola em sua porta e o chama para entrar. No outro dia se arrependeu. Na manhã fria de uma terça-feira em São Paulo, um empresário solitário, conhecido por sua fortuna e por viver recluso em uma mansão no Jardim Europa, tem sua rotina interrompida por algo fora do comum. Um homem visivelmente desgastado pela vida, com roupa simples e olhar tranquilo, bate em seu portão apenas pedindo um copo d'água. Para surpresa de todos, e até dele mesmo, o empresário decide convidá-lo para entrar. O que parecia ser um simples gesto de compaixão, aos poucos, se transforma em uma presença incômoda que começa a mudar tudo ao seu redor. Você não vai acreditar no que acontece quando o inesperado se instala dentro da vida de alguém que sempre viveu cercado por muros altos e regras rígidas. O que parecia um ato de bondade se transforma em dúvidas, conflitos, reencontros e descobertas que ninguém poderia prever. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio dessa emocionante história sobre recomeços, perdão e transformação. O que levou esse homem a abrir sua porta? E por que, no dia seguinte, ele já se arrependeu? O que esse desconhecido tem que vai desestabilizar a vida inteira de um homem acostumado a ter tudo sob controle? Fique com a gente. Essa história está apenas começando. A neblina da manhã tomava conta das ruas do Jardim Europa. Era uma daquelas terças-feiras onde o céu cinzento parece refletir o estado de espírito de quem acorda já cansado. O portão de ferro da casa de número 415 permanecia fechado, como sempre. A mansão era imponente, com colunas altas, jardim bem cuidado e janelas grandes de vidro fumê, que impediam qualquer um de ver o que havia dentro. E do lado de dentro, um homem tomava café em silêncio. Ele se sentava todos os dias à mesma mesa, com os mesmos gestos. 2 pães, uma xícara de café preto sem açúcar, o jornal do dia e o celular ao lado, que raramente tocava. Aos 62 anos, sua rotina era meticulosamente construída para manter o controle de tudo. Não havia espaço para surpresas, nem para emoções. Até aquela manhã. A campainha tocou às 8h11. O empresário franziu a testa. Ninguém aparecia ali sem avisar. Levantou-se com cautela, atravessou o corredor forrado por quadros de paisagens europeias e chegou até a entrada. Olhou pelo visor. Do outro lado da grade, um homem de aparência humilde esperava, com as mãos entrelaçadas e os ombros caídos. "Só um copo d'água, senhor", disse, sem levantar a voz. O empresário hesitou. Aquilo era completamente fora do normal. Sua primeira reação foi voltar e pedir para o caseiro cuidar do assunto. Mas algo no tom do homem o prendeu. Um tipo de dignidade que destoava do seu aspecto. Abriu o interfone. "O que faz aqui? Não peço dinheiro. Só água. E um pouco de sombra, se não for incômodo." Mais um silêncio. O empresário olhou para os portões de ferro como se fossem os muros de sua própria alma. Pensou na esposa, pensou nas cartas que nunca abriu, pensou no piano que não tocava desde que ela se foi. "Espere." Pressionou o botão. O portão se abriu devagar, rangendo de leve. O homem entrou com passos lentos. Seus sapatos estavam gastos, mas ele caminhava com postura. O empresário conduziu até o anexo da casa, onde funcionava uma antiga sala de estar que hoje servia de depósito. "Pode descansar aqui. Vou trazer a água." Quando voltou, encontrou o visitante sentado próximo ao piano. Não havia mexido em nada. Apenas observava. "É bonito", disse o homem, ao receber o copo. "Abandonado, mas bonito." O empresário apenas assentiu. "O senhor vive sozinho?" "Há bastante tempo." "E o piano? Alguém já tocou?" "Já." Outro silêncio. "Posso ficar até o fim do dia?" "Prometo não causar problema. Posso até fazer alguma coisa, limpar algo, consertar, sei lá. Ainda sou bom com as mãos." Por alguma razão inexplicável, ele permitiu. O visitante ficou ali. Não falou muito. À tarde, com ferramentas simples encontradas no depósito, limpou o piano, lubrificou algumas peças, ajustou as teclas mais gastas. No fim do dia, a mansão ouviu, pela primeira vez em anos, o som de uma melodia. Suave. Melancólica.
tocada com respeito. O empresário não disse nada. Apenas observou da porta. Mas quando acordou no dia seguinte, sentiu algo estranho. Um incômodo. Uma quebra. Como se tivesse violado uma regra sagrada. Seu mundo, antes tão fechado, agora tinha uma rachadura. E ele não gostava disso. Chamou o caseiro. Quero que o visitante vá embora. Hoje. Mas ele nem dormiu na casa, senhor. Ficou no anexo, arrumou o piano, até trouxe vida de volta para a sala velha. Não quero ninguém aqui. Não é lugar para isso. Ele já teve o que queria. O caseiro assentiu, mas com uma expressão que o empresário não conseguiu decifrar. Desconforto. Desaprovação. Às 9 horas, o homem já havia recolhido seus poucos pertences e estava pronto para sair. Sem protestos. Sem apelos. Obrigado pela água e pelo teto. Foi mais do que recebi em muitos anos. Antes de ir, parou diante do empresário e olhou nos olhos dele. O senhor tem medo. Não do que sou, mas do que posso lembrar. E saiu. O portão se fechou. O silêncio voltou. O empresário sentou-se à mesa, tomou o café, leu o jornal. Mas o gosto do café estava diferente. O silêncio também. E ao longe, ecoando em sua mente, a melodia suave ainda tocava, como se o piano, mesmo calado, estivesse lembrando de algo que ele queria esquecer. O sol não saía fazia dias. A cidade estava mergulhada numa umidade constante, dessas que fazem os ossos reclamarem, especialmente os mais velhos. O empresário acordou mais cedo do que de costume. Às 5 horas da manhã já estava de pé, andando pela casa sem rumo. As tábuas do piso rangiam sob seus passos lentos. Cada cômodo parecia maior e mais vazio naquela manhã. Na sala dos fundos, o piano permanecia fechado. Brilhava mais limpo, mais vivo. O toque do visitante ainda estava ali, como uma marca silenciosa. O empresário se aproximou, passou a mão sobre a tampa e a abriu. As teclas estavam quase todas restauradas. Sem saber exatamente por quê, pressionou uma. A nota soou clara. Depois outra. E outra. Fechou o piano imediatamente, como se tivesse feito algo proibido. No café da manhã, recusou o pão. Tomou apenas o café, que esfriava lentamente enquanto ele olhava para um ponto fixo na parede. A mente viajava para outra manhã distante, há muitos anos. Um domingo de verão, sua esposa, agora ex-esposa, tocava uma música que ele não conhecia, sorria com os olhos fechados. Ele fingia ler o jornal, mas observava cada movimento dela. A lembrança agora doía, porque havia sido soterrada sob camadas de silêncio e orgulho. No meio da manhã, a campainha tocou. Era a cuidadora, enviada pela clínica de reabilitação onde ele fazia acompanhamento da artrite. Havia sido recomendada por um médico, insistente, que dizia que ele precisava de mais do que remédios. Bom dia, senhor. Sou a Célia. Vim para os cuidados semanais. Tudo bem começar hoje? Ele olhou para ela por alguns segundos. Tinha a mesma idade de sua ex-mulher. Traços fortes, olhar atento, mas com uma expressão leve. Já começaram sem me consultar. Que escolha eu tenho? Ela sorriu, sem ofensa. A escolha de continuar ou não. Só estou aqui para ajudar. Concordou com a cabeça, sem emoção. Durante o atendimento, ela observava cada detalhe da casa. Havia algo estranho naquele espaço. Nada fora do lugar, mas tudo carregado de um silêncio que não era natural. Era como estar dentro de um quadro congelado. O senhor vive sozinho aqui há muito tempo, desde que a casa se tornou grande demais para dois. Imagino que seja difícil, às vezes. Não. Difícil é lidar com gente demais. Ela entendeu a mensagem, mas não recuou. Era experiente com pessoas difíceis, e ainda mais com pessoas solitárias. Quando o tratamento terminou, ao sair, passou pela sala dos fundos. Espiou o piano. Quem o limpou? Parece bem cuidado. Um desconhecido, que já foi embora. Tocava bem.
Ele hesitou. Tocava como quem fala sem pressa, como quem ouve a si mesmo. Então o Senhor ouviu alguém, pela primeira vez em muito tempo. Ele a encarou, surpreso com a ousadia da frase. O que está insinuando? Nada. Só que, às vezes, o que a gente mais evita é o que mais precisa ouvir. Saiu, deixando no ar a pergunta que ele fingiu não escutar. Naquela tarde, abriu uma das gavetas do escritório. Vasculhou papéis antigos até encontrar uma pequena caixa de madeira clara. Dentro, estavam cartas. Todas da ex-esposa. Cartas que chegaram após a separação, mas que ele nunca teve coragem de abrir. Lembrava-se de cada uma, do momento em que chegaram, e de como as guardou sem tocar nelas. Abriu uma, com mãos trêmulas. Você sempre disse que silêncio era sua forma de proteger. Mas às vezes o silêncio sufoca mais do que grito. Eu não queria que terminasse assim, mas você sempre preferiu ter razão a ter paz. Leu a mesma frase 2 vezes. Fechou os olhos. Inspirou fundo. Lembrou-se do piano, do toque suave. E da última vez que havia dançado. No dia seguinte, durante uma nova sessão com a cuidadora, Célia perguntou se podia usar a sala dos fundos para esperar o motorista. Chovia muito, e o hall da casa era frio. Faça o que quiser. Ela entrou. Viu o piano. Sentou-se perto. Passou os dedos pelas teclas sem pressioná-las. Eu tentei aprender, sabia? Mas não tinha paciência. Só gostava de ouvir. Ele, ainda na porta, respondeu: ouvir exige mais do que falar. Sim. Por isso é tão raro. Ficaram ali, em silêncio, até a chuva diminuir. Nas semanas seguintes, Célia passou a vir com mais frequência, sempre com o mesmo jeito direto, mas respeitoso. Aos poucos, a casa parecia menos fechada. O caseiro, sempre calado, também parecia mais à vontade. Começaram a circular mais vozes, mais sons. Certa tarde, Célia trouxe um bolo de fubá e o deixou na cozinha. O empresário não comentou nada, mas comeu metade dele no mesmo dia. E ao devolver o prato, apenas disse: estava no ponto certo. Ela sorriu. Dias depois, ao caminhar pelos fundos, encontrou o piano aberto. Sobre ele, uma partitura antiga e uma pequena flor, deixada discretamente. Sorriu. Voltou-se para o empresário. Ele voltou? Não. Isso foi antes dele sair. Por que o Senhor não o deixou ficar? Porque ele mexia em coisas que preferi deixar quietas. Ela ficou em silêncio. Depois respondeu: às vezes, o que a gente guarda, apodrece. E saiu. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele dormiu sem a ajuda dos remédios. Era fim de tarde e o céu de São Paulo parecia tingido por pincéis de fogo e nuvens densas. A cidade fervilhava do lado de fora, mas ali dentro, atrás das colunas altivas da mansão do Jardim Europa, o tempo escorria de forma diferente, mais lento, mais denso, como se cada minuto carregasse uma lembrança. O empresário andava pela biblioteca da casa, uma sala de teto alto, prateleiras antigas e cheiro de papel envelhecido. Tocava os livros como quem acaricia velhos conhecidos. Alguns ele havia lido, outros comprará apenas para preencher espaço. A verdade é que aquela biblioteca, como grande parte da casa, era feita mais de aparências do que de memórias vivas. Parou diante de um livro específico, uma edição gasta de Dom Casmurro. Pegou-o com cuidado. Não lia aquele exemplar desde os tempos em que sua esposa lia junto com ele, recitando trechos em voz alta, fazendo pausas para discutir os dilemas de Bentinho e Capitu. Sentou-se na poltrona de couro marrom, abriu o livro em uma página marcada com uma folha seca, e ficou ali por horas. Não leu. Apenas segurava. Dias antes, o visitante misterioso havia mencionado o livro. O empresário agora se dava conta de que aquela breve conversa fora uma das mais profundas em anos. Lembrou-se com exatidão da voz serena: esse livro tem mais a dizer sobre confiança do que muita gente viva, Senhor. Mas quase ninguém entende isso à primeira leitura. Aquilo o incomodou na hora. Mas agora, compreendia. A cuidadora, Célia, chegava pontualmente 3 vezes por semana. Tinha um jeito simples de estar presente, nunca forçava conversas,
mas sempre dizia algo que parecia plantar sementes na mente dele. Num dos atendimentos, perguntou se poderia levar o filho para ver o piano. O menino, de 14 anos, gostava de música e queria aprender. Não sou conservatório, respondeu seco. Ele não quer aula, só ver. Ele não toca nada ainda, mas talvez se encantasse com o instrumento. Ele hesitou. Depois, consentiu com um aceno. Na semana seguinte, o menino veio. Chamava-se Luiz. Usava óculos tortos e sorria com os olhos. Ao entrar na sala do piano, ficou parado, em silêncio, olhando como se estivesse diante de um tesouro. Posso tocar uma tecla, desde que não quebre nada, respondeu o empresário, tentando esconder o incômodo. Luiz sentou-se com cuidado, como se aquele banco fosse sagrado. Tocou 2 teclas apenas. Olhou para o instrumento, depois para o homem ao lado, e disse: "Tem cheiro de lembrança aqui." O empresário sentiu um nó na garganta. Como aquele garoto sabia? Célia observava tudo com um leve sorriso, mas respeitava o silêncio do momento. Quando foram embora, o menino agradeceu. Prometeu voltar, se fosse permitido. E o empresário, sem perceber, assentiu. No fim daquela semana, o caseiro apareceu com uma observação. Aquele senhor, o que veio aqui antes, ele deixou algo no depósito. Achei que fosse do senhor. Era uma pasta de couro. Dentro, algumas partituras, folhas escritas à mão e uma foto antiga de uma sala de aula. O homem na imagem era o mesmo que o empresário acolhera por um dia. Ao lado dele, uma lousa com a frase: "Educar é tocar o invisível com palavras." No verso, uma dedicatória, para quem ainda acredita que música e literatura salvam o que o mundo tenta esmagar. O empresário sentiu um calafrio. Guardou a pasta, mas algo dentro dele começava a se mover. Não sabia o que fazer com aquilo. Ainda assim, não conseguia ignorar. Na semana seguinte, o menino voltou com um pequeno caderno. Queria mostrar algumas letras que havia escrito inspirado pela visita anterior. O empresário leu uma das páginas com desconfiança inicial, mas, aos poucos, os versos simples, mas sinceros, foram amolecendo sua resistência. "Quem ensinou você a escrever assim?" "Ninguém. Só escutei o som do piano e pensei que dava para escrever o que senti." Célia olhava emocionada, sem interromper. Música não é só som. Às vezes, é silêncio também. E o silêncio da sua casa ensina muito, disse o menino. Aquela frase ecoou dentro do empresário. Pela primeira vez, admitiu, às vezes, o silêncio ensurdece. Luiz começou a frequentar a casa com regularidade. Não como um aluno, nem como um visitante, mas como alguém que respeitava aquele espaço de forma quase sagrada. Com o tempo, outros se interessaram. O jardineiro, curioso pelas aulas improvisadas de poesia. A cozinheira que, animada com a mudança de clima da casa, começou a preparar pratos típicos da infância do patrão, como curau e arroz doce. A mansão, aos poucos, deixava de ser uma cápsula do tempo e passava a pulsar com vida nova. Num sábado à tarde, durante um passeio pelo jardim, o empresário e Célia caminharam lentamente sob as árvores floridas. A primavera já se anunciava. O cheiro de terra úmida, misturado ao perfume das azaleias, invadia o ar. O senhor já pensou em abrir a casa para mais gente? Isso aqui não é centro cultural. Não ainda. Mas poderia ser. Há espaço, há história. E há silêncio suficiente para ouvir vozes novas. Ele ficou em silêncio. Mas não por arrogância. Era outro tipo de silêncio agora. Um que escutava mais do que impunha. Naquela noite, sozinho em seu escritório, ele pegou uma das cartas da ex-esposa. Abriu com cuidado. Lia cada frase como se estivesse ouvindo uma canção esquecida. Lágrimas vieram, silenciosas, e escorreram sem resistência. No fim da carta, ela dizia: "Se um dia abrir essa carta, espero que ainda haja tempo. Tempo de perdoar, de rir, de se permitir. O mundo está cheio de músicas que só podem ser ouvidas quando a gente para de se proteger tanto." E naquele instante, o empresário entendeu. A casa estava cheia de portas, mas era ele quem mantinha todas fechadas. E talvez, por fim, estivesse pronto para abrir mais uma.
A primavera transformava lentamente a mansão. O jardim, antes apenas organizado, agora florescia em cores vivas. Jasmins e ipês ganhavam força, e até os canteiros há muito abandonados voltaram a dar sinais de vida. A casa, que há anos parecia um museu de memórias represadas, começava a respirar de novo, e tudo havia começado com um estranho pedindo um copo d'água. Naquele domingo, o empresário saiu mais cedo do quarto. Ao invés do robe escuro e da pantufa de sempre, usava uma camisa de linho clara e sapatos. O caseiro o viu passar e se espantou, mas preferiu não comentar. O homem foi até a sala dos fundos e ficou observando o piano por alguns minutos. Depois, tocou uma nota. E outra. E outra. Uma melodia simples começou a se formar, hesitante, mas viva. Os dedos estavam enferrujados, mas não sem memória. A música saiu como um sussurro, uma canção que sua esposa costumava tocar nas manhãs de domingo, antes do café. A mesma música que ele evitava há anos por medo de sentir. Naquele instante, Célia entrou com um livro de fisioterapia em mãos e parou ao ouvir a melodia. Não quis interromper. Esperou, em silêncio, até que ele notasse sua presença. Lembra bem. Algumas coisas a gente nunca esquece. Só tenta esconder. Ela assentiu, sentando-se numa cadeira próxima. O empresário fechou o piano com cuidado e olhou para ela com um ar menos defensivo. Já pensou no que me disse outro dia? Sobre abrir a casa? Sim. Ainda não sei se é uma boa ideia. Mas pensei, e talvez, um evento pequeno. Algo controlado. Nada que vire confusão. Ela sorriu, tentando conter o entusiasmo. Pode ser um sarau. Muita gente da comunidade adoraria. Professores aposentados, músicos amadores, até crianças que nunca viram um piano ao vivo. Uma tarde só, sem compromisso. Ele olhou para o jardim em flor. A ideia ainda o desconcertava, mas, pela primeira vez, não a rejeitou de imediato. Nos dias seguintes, Célia começou a movimentar discretamente os bastidores. Conversou com vizinhos mais abertos, ligou para conhecidos do Centro Cultural da Zona Oeste, entrou em contato com uma professora de música aposentada. Luiz, o filho, se encarregou de convidar colegas da escola que gostavam de poesia e música. Em pouco tempo, surgiu um grupo interessado. Enquanto isso, o empresário observava. A princípio, de longe. Mas quando viu o entusiasmo no olhar do menino, a determinação de Célia e o envolvimento do próprio caseiro, que até sugeriu limpar o salão principal, fechado há anos, percebeu que a casa inteira estava se preparando, e ele já não tinha mais como se esconder atrás das cortinas pesadas. Um obstáculo logo surgiu. A Associação de Moradores do Bairro, conhecida por sua rigidez e conservadorismo, soube do evento e enviou uma carta formal, questionando a segurança e a adequação de abrir a propriedade para desconhecidos. A carta o irritou profundamente. Não apenas pelo conteúdo, mas pela lembrança do quanto havia se tornado parte daquele mundo fechado. Pegou a carta, amassou sem ler o final, e jogou no lixo. Na manhã seguinte, ao visitar a estufa da casa, espaço que não ia há anos, encontrou um par de orquídeas ainda vivas. Uma delas estava florida. Pegou-a com cuidado, levou até a sala e a colocou sobre o piano. Se até isso sobreviveu, acho que a casa aguenta uma tarde com gente, disse a Célia. 2 semanas antes do sarau, Célia sugeriu convidar o visitante, o ex-professor. Não tinham contato, mas ela havia conseguido localizar uma instituição onde ele costumava ajudar voluntariamente. Pode ser importante. Ele despertou tudo isso. E se ele não quiser voltar, a gente não convida esperando garantias. A gente convida para abrir portas. Concordou. Um envelope simples, manuscrito, foi enviado com convite. Nenhuma resposta chegou. No entanto, a notícia se espalhava. O sarau seria discreto, mas especial. Poesia, música, café coado na hora e bolo de milho. Cada detalhe estava sendo tratado com carinho. Luiz preparava uma leitura de um trecho de O Pequeno Príncipe. O jardineiro escrevera um pequeno poema sobre o jardim. Até a cozinheira preparava suas receitas favoritas da infância do patrão, resgatadas com a ajuda de um velho caderno de anotações.
O empresário começou a se envolver. Supervisava os arranjos, aprovava detalhes da decoração, autorizava a abertura dos salões que estavam trancados há mais de 5 anos. Durante essa movimentação, reencontrou objetos esquecidos: o lenço de seda que a esposa usava nas apresentações de piano, uma caixa de cartas que nunca teve coragem de enviar, uma agenda com nomes riscados, amigos que se afastaram com o tempo. Cada item era uma ferida, mas também um lembrete de quem ele havia sido. E quem talvez ainda pudesse ser. No dia anterior ao sarau, o caseiro terminou a limpeza do último salão. Enquanto passava um pano na mobília, achou um bilhete colado na moldura de um quadro. Era da ex-esposa, escrito anos antes: se algum dia decidir abrir as janelas, pode ser que entre luz demais. Mas também pode ser que volte a ver o mundo. Mostrou o bilhete ao patrão. Ele leu e guardou no bolso do paletó, sem dizer uma palavra. Naquela noite, dormiu sem remédio novamente. O silêncio ainda estava lá, mas não era mais seu inimigo. Era uma pausa. Um espaço entre uma nota e outra. Um intervalo antes da melodia continuar. O sábado amanheceu claro. Uma brisa leve atravessava os corredores antes abafados da mansão. O aroma do café sendo preparado pela cozinheira se espalhava desde a cozinha, passando pelo corredor que levava ao salão principal. Era dia de sarau. O empresário acordou mais cedo que o normal. Não por ansiedade, dizia a si mesmo, mas para verificar os preparativos. No fundo, porém, sabia que algo em seu peito vibrava com a mesma inquietação que sentia nos tempos em que aguardava a chegada de alguém especial. Era uma sensação esquecida, expectativa. Vestiu-se com cuidado. Nada ostensivo, mas elegante. O paletó azul marinho, a camisa branca bem passada, os sapatos discretos. Ao olhar-se no espelho, notou que havia perdido parte da rigidez nos ombros. Estava mais ereto, sim, mas sem a tensão de antes. Era como se sua própria imagem finalmente o reconhecesse. No jardim, cadeiras de ferro branco haviam sido dispostas em semicírculo. Pequenas mesas com toalhas rendadas, vasos com margaridas e jarros de suco de hibisco decoravam o espaço. No canto do salão principal, o piano reluzia sob a luz que entrava pelas janelas recém-limpas. Luiz, com sua timidez alegre, chegará cedo, trazendo um bloco de folhas e um pequeno microfone portátil que havia emprestado do colégio. Célia, como sempre, já havia passado por todos os detalhes 2 vezes e ainda fazia anotações mentais. O jardineiro aparecerá com flores frescas colhidas do próprio quintal. Às 14 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Eram vizinhos curiosos, professores aposentados, alunos de cursos livres de música e literatura, senhoras do bairro que há anos não saíam para um evento cultural, crianças com olhos arregalados diante da mansão dos portões fechados. O empresário os recebia com um aceno educado e um sorriso discreto. À medida que o jardim se enchia, ele se dava conta de algo impensável semanas atrás. Sentia-se confortável ali, cercado de pessoas, ouvindo risos e conversas. A primeira apresentação foi de uma senhora de cabelos brancos bem presos num coque, que declamou um poema de Cecília Meirelles. A emoção em sua voz fez algumas convidadas enxugarem os olhos discretamente. Depois, uma dupla de jovens músicos tocou violino e violoncelo, preenchendo o ambiente com uma harmonia que parecia se entrelaçar com os galhos das árvores floridas. A cada melodia, a mansão parecia respirar mais fundo. Luiz subiu ao improvisado palco de madeira com um caderno de capa azul. Limpou os óculos, pigarreou e disse: escrevi esse texto depois da primeira vez que estive aqui. Eu nunca tinha visto um piano de perto. E nunca imaginei que o silêncio pudesse ensinar tanto. Recitou seus versos simples, mas cheios de verdade. Quando terminou, recebeu uma salva de palmas calorosa e um sorriso largo do empresário, que ele não percebeu de imediato. Ao final da tarde, uma movimentação sutil ocorreu no portão. Um homem de roupa simples, barba grisalha e mochila gasta nos ombros caminhava devagar até a entrada. O caseiro, que o reconheceu de longe, se aproximou sem alarde. Eles trocaram algumas palavras, e logo depois, o empresário foi chamado discretamente. Ao vê-lo, parou. Por um segundo, seus olhos se fixaram nos do visitante. Nenhuma palavra. Apenas o peso de tudo o que não havia sido dito.
Até que o empresário quebrou o silêncio. Achei que não viria. Achei que não seria convidado. A porta está aberta. O visitante sorriu, hesitante, e entrou. Célia notou a presença dele, mas permaneceu em seu lugar, apenas observando. Luiz, do outro lado do jardim, parou de mexer nos papéis e ergueu os olhos, reconhecendo-o de imediato. O jardineiro, emocionado, foi até o homem e lhe ofereceu um copo de suco como se o conhecesse há anos. Naquele instante, o visitante caminhou até o piano. Passou a mão devagar sobre a madeira polida. Depois, olhou para o empresário e pediu: "Posso? É seu tanto quanto o meu." Sentou-se. As conversas ao redor silenciaram aos poucos. Então ele começou a tocar. Era a mesma melodia daquela tarde silenciosa. Mas agora, preenchida com novas notas, como se contasse o resto da história. Uma música que falava de reencontro, de saudade curada e de lares que renascem quando os corações se abrem. A música envolveu todos os presentes. Havia lágrimas nos olhos de muitos. O empresário não chorou, mas sentiu algo dentro de si que se aproximava disso, um calor que subia do peito para o rosto, uma vontade quase adolescente de sorrir sem razão. Quando a última nota cessou, o silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia um abraço coletivo. O visitante se levantou e, sem dizer nada, entregou ao empresário uma folha com uma nova partitura. "Escrevi inspirado naquela tarde. Se quiser continuar." O empresário segurou a folha com cuidado, como se fosse feita de vidro. "Quero." Naquela noite, depois que todos se foram, a casa ficou em silêncio novamente. Mas era outro tipo de silêncio. Um silêncio cheio de ecos, risos, palavras doces, melodias, passos leves, o render das cadeiras sendo arrastadas com cuidado. Sentado na sala, diante do piano, o empresário abriu a folha de partitura deixada pelo visitante. Leu as primeiras notas, tocou algumas com hesitação e depois firmou os dedos. A música começou a nascer. Célia apareceu na porta da sala. Trazia nas mãos o bilhete antigo da ex-esposa, agora emoldurado. Se algum dia decidir abrir as janelas, pode ser que entre luz demais. Mas também pode ser que volte a ver o mundo. Pensei que gostaria de deixar isso à vista, disse, colocando o quadro sobre a estante ao lado do piano. O empresário assentiu, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu que aquilo não era um fim, mas um recomeço. A casa finalmente tinha abraçado a vida. E ele também. O sarau passará, mas o que ele despertou permanecia. A casa não voltou a ser o que era, e o empresário também não. Havia agora uma espécie de ruído confortável nos dias. Visitas inesperadas, gargalhadas ecoando de cômodos antes esquecidos, perguntas feitas por vozes jovens que traziam curiosidade ao lugar onde só havia monólogos. No domingo seguinte, o visitante retornou. Desta vez, não tocou o interfone, não hesitou. Caminhou até a varanda como quem pertencia àquela história. O empresário o aguardava na sala do piano, tomando café e lendo um caderno de partituras antigas. Não trocaram cumprimentos cerimoniosos. Apenas um olhar de aceitação. Guardei uma cópia da partitura que me deu. Aprendi a parte difícil. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Então só falta escrever a sua. Sorriram. E começaram a tocar juntos. Foi a primeira vez que compartilharam uma canção. Os dedos, ainda que marcados pelo tempo e caminhos distintos, encontravam harmonia. A música que nasceu daquele encontro parecia improvisada, mas fluía com naturalidade, como dois rios que finalmente desaguavam no mesmo mar. Nos dias que se seguiram, uma ideia começou a crescer, tímida, como a primeira flor após um inverno rigoroso. O empresário pensou em algo que antes seria impensável: abrir a casa para encontros regulares, não apenas um evento isolado. Não por caridade, não por vaidade, mas por necessidade. Necessidade de movimento, de transformação, de devolver algo ao mundo que o sustentara em silêncio por tanto tempo. "E se fizéssemos oficinas aqui?" sugeriu a Célia certa tarde. Ela o olhou com surpresa, mas não disfarçou o brilho nos olhos.
Oficinas de quê? Música, escrita, memória, não sei. Aquilo que as pessoas quiserem ensinar ou aprender. A casa está cheia de espaço. E eu, estou cheio de tempo. Célia se emocionou, mas manteve a compostura. Então vamos começar. A primeira oficina foi de escrita criativa, conduzida por uma professora aposentada da rede pública. A mulher, com seus óculos de armação vermelha e cabelo branco preso num coque, sentava-se ao centro de uma roda de cadeiras na sala do jardim de inverno. Ali, jovens e idosos escreviam memórias, inventavam personagens, choravam discretamente ao recontar momentos da infância. O empresário, inicialmente observador, acabou escrevendo também pequenos trechos sobre um tempo em que achava que não havia nada a dizer. A segunda oficina foi de musicalização infantil. Luiz e 2 colegas da escola coordenavam atividades com as crianças. A mansão, antes silenciosa, agora ressoava com pandeiros, violões e risadas. O empresário ria pouco, mas sorria muito. Seu semblante estava mais leve. A casa o acompanhava, mais viva, mais colorida. Até o piano parecia menos solene. Apesar disso, nem tudo era harmonia. 2 obstáculos surgiram com força. O primeiro foi interno, a resistência do próprio empresário em lidar com o retorno de sua ex-esposa, que agora sabia das mudanças. Ela havia recebido um convite formal, com flores secas e uma carta manuscrita dele. A resposta chegou em forma de ligação. Fiquei feliz pelo convite, mas ainda não sei se estou pronta. Ele entendeu. Não pressionou. Mas esperava. O segundo obstáculo foi externo. A associação de moradores voltou a intervir, desta vez com um abaixo-assinado de alguns vizinhos mais conservadores. Argumentavam que o fluxo de pessoas estranhas colocava a segurança do bairro em risco. As cartas estavam repletas de formalidades e entrelinhas preconceituosas. O empresário leu, respirou fundo e respondeu com outra carta, redigida à mão, afirmando que a casa era sua e que ninguém, exceto a lei, determinaria quem poderia ser bem-vindo. Pediu ainda que, caso algum dos signatários desejasse conhecer os projetos pessoalmente, a porta estaria aberta. Poucos dias depois, uma das vizinhas mais velhas, conhecida pela discrição e pela elegância, apareceu na oficina de escrita. Sentou-se sem dizer nada, escreveu em silêncio e, ao final, entregou seu texto ao empresário. Ele leu ali mesmo. Achei que essa casa tinha sido devorada pelo orgulho. Hoje vejo que era apenas o silêncio pedindo para ser escutado. Com o passar das semanas, o empresário começou a ensinar piano às crianças, informalmente. Seus dedos, antes duros, ganhavam leveza. Não havia partituras rígidas. Ele ensinava a ouvir antes de tocar, a sentir antes de decorar. Luiz era seu aluno mais dedicado. Tinha sensibilidade para entender o que o piano queria dizer, e logo começou a compor suas próprias melodias, inspirado pelas histórias da casa. Um dia, apareceu com um presente, um caderno encadernado com capa de tecido, onde havia escrito o som do silêncio na primeira página. Dentro, letras de músicas, poesias e uma dedicatória, para quem me ensinou que mesmo silêncio pode ter som, se a gente escutar de verdade. O empresário ficou comovido. Apertou o caderno contra o peito e disse apenas: "Obrigado, meu rapaz." Certa tarde, ao abrir o portão para um visitante, o caseiro trouxe uma surpresa. Ela veio. Era a ex-esposa. Estava mais magra, o cabelo agora grisalho, os olhos ainda intensos. Carregava nas mãos um envelope e um pequeno buquê de lavandas. Ele caminhou até ela. Pararam a poucos passos um do outro. O olhar trocado dizia mais do que qualquer frase ensaiada. "Achei que era hora de ver com meus próprios olhos", disse ela, com um sorriso hesitante. Ele a conduziu para dentro. Mostrou o jardim, as salas, as oficinas. Apresentou Célia, Luiz, o visitante, que agora morava numa pequena edícula na parte de trás da casa, adaptada com o mínimo necessário. Mostrou o piano, o caderno, o quadro com o bilhete dela emoldurado. Ela tocou o piano com delicadeza, emocionada. "Está mais afinado agora", disse. "E eu também", respondeu ele. Sentaram-se lado a lado, como antes. E tocaram juntos,
como se o tempo entre eles tivesse feito apenas uma pausa. Naquela noite, sentaram-se na varanda, vendo as luzes da cidade brilharem ao longe. Tomaram chá de capim-limão e riram de histórias antigas. O visitante recitava trechos de livros, Célia servia bolo de fubá, e Luiz escrevia mais uma canção. O empresário olhou em volta. Estava tudo ali, o passado reconciliado, o presente vivo e um futuro possível. E pela primeira vez em muitos anos, não sentiu falta de mais nada. A casa, enfim, era lar. Os dias passavam, e a mansão havia deixado definitivamente de ser uma ilha isolada no coração do bairro nobre. Tornará-se uma espécie de refúgio cultural, onde histórias se encontravam, vozes se misturavam, e até os silêncios tinham lugar de fala. Mas com a abertura, também vinham memórias, e algumas delas ainda ardiam como brasas ocultas sob as cinzas. Era uma tarde chuvosa de outono quando o empresário, organizando arquivos antigos na biblioteca, encontrou um diário esquecido. Era da época em que sua esposa ainda morava com ele. As páginas estavam cheias de anotações simples. Hoje ele sorriu ao ouvir o piano. A casa tem um som diferente quando ele está feliz. Sinto falta das nossas conversas. Ele sentiu o peso de cada frase. O que antes era apenas ausência agora tinha palavras, registros concretos de um tempo em que ele escolhera o silêncio em vez do diálogo. Passou o dedo pelas linhas como quem tenta voltar no tempo. Mas o tempo não volta, só ensina. À noite, convidou a ex-esposa para um jantar à mesa da varanda, sob uma cobertura improvisada. O cheiro da terra molhada invadia o ar, junto ao aroma de alho refogado vindo da cozinha. Encontrei seu diário, disse, sem rodeios. Ela olhou surpresa. Não achei que tivesse guardado. Não achei que um dia fosse querer reler. E releu cada palavra. Ela baixou os olhos e suspirou. É estranho ver tudo registrado. Tantas tentativas. E tanto silêncio. Eu não sabia como lidar com a perda. Mas descobri, tarde demais, que proteger-se da dor é também se afastar da vida. Ela o observou em silêncio. Havia uma doçura nova nele. Menos vaidade, menos dureza. O homem que estava à sua frente não era o mesmo que se escondera por anos atrás de cortinas e muros. Era alguém em reconstrução. O silêncio só serve quando a gente tem algo a escutar, ela respondeu. O e agora? Acha que ainda posso escutar? Ela sorriu, sem pressa. Você já está ouvindo. É só não parar. Nas oficinas, os encontros ganhavam vida própria. Surgiam laços inesperados. Uma senhora de 70 anos ensinava declamação a uma adolescente apaixonada por teatro. Um jovem de periferia lia poesias para um grupo de senhoras, que o ouviam como se fossem netas emocionadas. Luiz se destacava. Suas composições eram cada vez mais maduras. Em uma das oficinas, apresentou uma música escrita a partir de uma conversa com o visitante. Chamou-a de A Voz que Veio do Vento. A melodia era suave, mas os versos diziam tudo. Te vi primeiro entre palavras mudas depois, entre sons que não sabiam seu lugar, mas quando o piano falou, foi você que eu ouvi. O visitante, emocionado, pediu licença e saiu para o jardim. Lá, ficou olhando para o céu, como se procurasse algo nas nuvens cinzentas. O empresário o encontrou ali, alguns minutos depois. Quer falar sobre a música? Foi como se ouvisse meu passado, mas de um jeito que eu nunca soube dizer. Luiz tem esse domingo. Ele ouve além. E você deu isso a ele. O empresário sorriu. Ele também me deu algo. O quê? Um motivo. Porém, nem tudo corria sem dificuldades. Um antigo sócio do empresário, que soubera dos eventos na casa, fez contato. Seu tom era amigável, mas havia por trás uma insinuação sutil de preocupação. Você está bem? Tenho ouvido coisas. Oficinas, visitas, um morador nos fundos. Era o tipo de pessoa que via na mudança um risco à reputação. Estou melhor do que estive em anos. E finalmente usando meu patrimônio para algo que faça sentido, respondeu o empresário, sem rodeios. Só espero que saiba o que está fazendo. Nem todos veem com bons olhos essas aproximações. A ligação terminou com um silêncio desconfortável. E embora o empresário tentasse ignorar,
A lembrança daquele mundo antigo, dos jantares frios, das conversas calculadas, dos sorrisos disfarçados, o incomodou mais do que gostaria. Célia notou o desconforto ao encontrá-lo no corredor, parado diante do espelho. Está tudo bem? Às vezes me pergunto se estou me afastando demais de quem fui. Ela sorriu, paciente. Não está se afastando. Está se libertando. Na semana seguinte, a casa recebeu um convite inesperado. A escola pública de Luiz gostaria de visitar a mansão com uma turma inteira, como parte de um projeto de arte e cultura. Seriam mais de 30 alunos, entre 11 e 16 anos. O empresário hesitou. Era diferente de abrir a casa para um sarau ou uma oficina controlada. Seria expor sua intimidade a um grupo ruidoso e cheio de energia jovem. Vai ser bagunçado, disse. Vai ser inesquecível, respondeu Célia. Aceitou. No dia da visita, a casa parecia sorrir. As crianças chegaram com olhos arregalados, encantadas com cada detalhe: o jardim, o piano, os livros. O empresário conduziu o tour pessoalmente, algo que teria considerado impossível meses antes. Na sala de música, sentou-se ao piano e, entre risos e perguntas, tocou uma canção que havia composto há décadas e nunca mostrará a ninguém. Quando terminou, uma menina levantou a mão. Você era triste quando escreveu essa música? Ele pensou. Eu estava sozinho. E não sabia o quanto. A resposta fez silêncio entre os jovens. E depois, um aplauso espontâneo. Ao final do dia, Luiz entregou ao empresário um pequeno presente feito pela turma. Um mural com desenhos, bilhetes e mensagens. Um deles dizia: essa casa tem o som do abraço. Ele segurou o mural como quem segura um troféu. Naquela noite, deitado na cama que agora lhe parecia menos fria, o empresário olhou para o teto e sorriu. As cicatrizes estavam lá. As dores, também. Mas agora, cada marca contava uma história que valia ser lembrada. A mansão era o cenário, mas o verdadeiro palco era o coração de cada pessoa que passava por ela e deixava algo de si. Ele finalmente entendia. O que antes chamava de arrependimento, na verdade, foi um chamado. Um chamado para despertar, para mudar, para ouvir. E ele ouviu. O verão chegou silencioso, anunciando seus dias longos com o perfume doce das flores de maracujá que cresciam nas treliças do muro da mansão. As cigarras já ensaiavam seu canto entre as árvores, e os salões da casa se enchiam cada vez mais de vozes, notas e histórias. Mas com a luz, vinham também as sombras que o passado insistia em projetar. Num sábado de manhã, Célia apareceu na biblioteca com um envelope. Trazia o olhar contido, como se tivesse passado horas decidindo se devia ou não entregá-lo. Isso chegou ontem. Achei melhor não deixar sobre a mesa. O empresário pegou o envelope. Era de um escritório de advocacia, o mesmo que administrava parte de seus bens desde os tempos de sociedade empresarial. O conteúdo era direto: notificações formais, alegações de desvio de finalidade de propriedade residencial para fins institucionais e recomendações de regularização. Ele leu tudo em silêncio. Nenhuma surpresa. No fundo, esperava algo assim. Estão incomodados. Estão incomodados porque você começou a mudar, respondeu Célia, sem hesitar. Porque essa casa deixou de ser símbolo de poder e passou a ser ponte para pessoas. Ele sabia disso. Mas não podia ignorar o impacto. A depender da insistência dos vizinhos e do poder da associação local, um processo poderia comprometer legalmente as atividades realizadas ali. Era uma ameaça real, não apenas simbólica. Temos como resistir. Temos como mostrar que o que fazemos aqui tem valor. Pessoas, projetos, resultados. Eles querem papéis e provas. Vamos dar. Célia mobilizou-se rapidamente. Reuniu registros das oficinas, testemunhos de participantes, cartas de agradecimento, vídeos curtos feitos por alunos e professores. Criou uma apresentação completa. O empresário, por sua vez, contatou discretamente um advogado conhecido, que se sensibilizou com a proposta e ofereceu apoio sem cobrar honorários. Enquanto isso, o movimento na casa não parava. Pelo contrário, crescia. O visitante, agora morador fixo da edícula nos fundos, começou uma série de encontros semanais chamados Conversas com o Tempo. Eram rodas de memória,
onde idosos falavam de suas infâncias, traumas, sonhos e amores. Luiz gravava tudo com um pequeno gravador e prometia transformar aquilo em um podcast com trilha original composta por ele. O empresário acompanhava tudo à distância, mas sem se ausentar. Tornará-se figura presente e respeitada, embora ainda não fosse do tipo expansivo. O que antes era arrogância agora parecia compostura, e sua presença inspirava confiança. Certa tarde, após uma dessas rodas de conversa, o visitante se aproximou com um caderno de capa preta. Lembra quando me chamou para entrar? Como esquecer? Tem uma coisa que não lhe contei. O empresário olhou com atenção. Eu vim à sua porta porque reconheci a casa. Reconheceu? Meu pai trabalhou aqui. Era jardineiro nos anos 70. Eu vinha com ele, ainda pequeno. Achava que esse lugar era um castelo. Quando fiquei sem rumo, depois de perder quase tudo, me lembrei. Achei que talvez ainda houvesse espaço para mim aqui. O empresário levou um tempo para absorver. Então essa casa já era sua, antes de ser minha. Talvez ela nunca tenha sido de ninguém. Talvez ela sempre tenha sido do tempo. A revelação o tocou fundo. A casa, que ele acreditava ter fechado ao mundo, sempre tivera suas frestas. Sempre estivera marcada por outras histórias além da sua. Enquanto se preparavam para uma audiência informal com representantes da prefeitura e da associação, uma ideia surgiu. E se fizéssemos uma exposição? Propôs Luiz. Com fotos, cartas, composições, depoimentos, poemas escritos aqui. Uma mostra da história viva da casa. O empresário concordou de imediato. Mostremos a eles o que querem apagar. Célia organizou o evento em tempo recorde. A casa foi transformada numa galeria viva. Nas paredes, quadros com colagens feitas por crianças. Nos corredores, alto-falantes transmitindo trechos de conversas gravadas nas oficinas. Na sala de estar, uma exibição de fotos antes e depois, não da casa, mas das pessoas. A exposição foi batizada de Portas que Não Voltam a Fechar. No dia da abertura, a mansão recebeu um número recorde de visitantes. Entre eles, representantes da associação, membros do Conselho Municipal de Cultura, jornalistas de uma revista de bairro e moradores curiosos. No jardim, crianças guiavam os adultos pelas instalações com entusiasmo. No salão principal, o empresário fez um discurso curto, mas marcante. Por muito tempo, minha casa foi apenas minha. Mas casas são feitas para abrigar histórias, não silêncios. E hoje, com orgulho, ela fala por todos nós. O aplauso foi genuíno. Até os críticos mais duros pareciam tocados. Nos dias seguintes, as reações foram positivas. Um dos representantes da associação enviou uma carta pedindo desculpas pela rigidez. A prefeitura indicou a possibilidade de transformar a casa num espaço cultural reconhecido oficialmente, desde que mantidas algumas diretrizes legais. O empresário, aliviado, percebeu que havia vencido mais do que uma batalha jurídica. Havia vencido o medo de se expor. Havia conquistado um território emocional que por anos foi território de fuga. Com as atividades estabilizadas, novas oficinas surgiram. Uma senhora japonesa começou a ensinar origami e ikebana. Um ex-mestre de capoeira ofereceu aulas semanais no quintal. Um grupo de mulheres criou um clube do bordado para costurar histórias em panos. Cada ponto, uma memória. A casa se tornou um organismo vivo, em constante transformação. Num fim de tarde, a ex-esposa voltou para uma visita discreta. Trouxe uma caixa. Encontrei isso no sótão da casa da minha irmã. Achei que devia ficar com você. Era o álbum de fotos do casamento deles. Entre as imagens, havia bilhetes dobrados, cartões de aniversário, rabiscos que os filhos não tiveram tempo de fazer. Ele olhou por longos minutos. Depois, segurou uma das fotos. Os dois, jovens, rindo diante da escadaria da mansão. Ele com o terno torto, ela com flores no cabelo. Eu não sou mais esse homem, disse, num tom quase de lamento. Ela sorriu. Não. Você é melhor agora. Mais tarde, ele foi até o piano. Sentou-se e começou a tocar. Era uma melodia nova, construída a partir de trechos antigos.
Uma música que falava de saudade, de tempo, mas também de recomeço. A casa, como se escutasse, respondeu com um leve render nos pisos, o sussurro do vento nas cortinas, o canto longínquo das cigarras. E ele soube, naquele instante, que por mais que os dias mudassem, aquela porta, a que ele abrirá um dia para um desconhecido, nunca mais voltaria a se fechar. O início da primavera trouxe uma luminosidade especial à cidade, com tardes mais longas e o perfume fresco das flores de ipê amarelo que pintavam as calçadas. A mansão, já não mais só um espaço rígido e formal, refletia essa transformação no seu próprio ritmo. Paredes que antes pareciam frias agora transbordavam vida. O empresário, embora ainda reservadamente introspectivo, tinha nos olhos um brilho renovado. A casa, aquela mesma onde antes se escondia do mundo, era agora o seu maior orgulho e desafio. A expansão dos projetos culturais começava a chamar a atenção dos vizinhos. Alguns que antes eram céticos, agora se rendiam ao entusiasmo dos jovens músicos, artistas e professores que frequentavam o local. Os fins de semana eram recheados de oficinas, saraus e rodas de conversa, e o visitante, sempre presente, sempre paciente, tornará-se uma espécie de mentor silencioso para todos. Naquela manhã de sábado, o empresário recebeu um convite inesperado. Um renomado produtor cultural da capital queria conhecer o projeto. O produtor vinha com a promessa de levar as oficinas para além da cidade, transformando aquela iniciativa local em um exemplo para outras comunidades. A notícia trouxe um misto de alegria e apreensão. O empresário sabia que ampliar o alcance significava enfrentar novos obstáculos, burocracia, captação de recursos, exposição pública, mas também sabia que essa era a chance de dar ao projeto a perenidade que ele merecia. Enquanto organizava a visita, refletia sobre o quanto a vida mudará. Já não era só sobre ele ou a casa. Era sobre o impacto real que estavam criando. A chegada do produtor foi marcada por um café na varanda, com vista para o jardim florido. A conversa fluiu entre planos, desafios e sonhos. O produtor se encantou especialmente com a série Conversas com o Tempo e sugeriu a gravação profissional do podcast, com edição e divulgação nacional. Isso pode transformar vidas, disse ele, entusiasmado. O empresário concordou, mas com uma condição: quero que tudo isso preserve a essência do que construímos aqui. Sem pressa, sem pressão. O produtor assentiu, respeitando a proposta. No entanto, nem tudo seguia sem sobressaltos. A notícia da possível expansão chegou aos ouvidos do antigo sócio, que novamente procurou o empresário, agora com um tom diferente. Sabe que não podemos deixar essa casa virar um circo, não é? Vai afetar o valor do bairro, a imagem que construímos. O empresário, mais firme do que nunca, respondeu: o que construímos está evoluindo. E a vida é muito maior que status. A conversa terminou com silêncio carregado, mas ele sentiu que aquele momento simbolizava o fim definitivo do passado que o aprisionava. Em meio a toda essa movimentação, Luiz enfrentava seu próprio dilema. Embora inspirado e dedicado, sentia-se pressionado a corresponder às expectativas, especialmente após a atenção do produtor. A responsabilidade parecia maior do que a vontade. Em uma tarde cinzenta, ele se afastou da casa e caminhou até o parque próximo. Sentou-se num banco sob uma árvore frondosa e ficou olhando o movimento dos pássaros, tentando encontrar calma. O visitante o encontrou ali. Às vezes, o peso das expectativas nos sufoca, disse o visitante, sentando-se ao seu lado. E como não desistir? Encontrando a liberdade no que nos move, respondeu o visitante, olhando o horizonte. A conversa foi curta, mas profunda. Luiz voltou para casa com o coração menos pesado e a mente mais clara. Enquanto isso, Célia coordenava os detalhes para a gravação do podcast. Estava nervosa, mas confiante. Era mais uma etapa para que aquela história fosse ouvida por outros. Na noite anterior à primeira gravação oficial, o empresário teve uma crise de insegurança. Sentiu que poderia falhar, que talvez tudo não passasse de um sonho grande demais para ele. Célia percebeu e ficou ao seu lado. Você não está sozinho, disse ela, tocando seu braço. Sei disso. Só, às vezes, o medo fala mais alto. Então deixe o medo falar. Mas não permita que ele decida por você. No dia da gravação, o estúdio improvisado na sala de estar estava cheio de equipamentos, luzes e cabos.
As vozes começaram a se misturar, histórias de idosos, músicas de Luiz, o relato do visitante, depoimentos de crianças. Foi um momento sensorial intenso. O som do vento na janela, a risada espontânea de uma menina, o cheiro do café fresco que Célia preparara para todos. Quando o episódio terminou, todos se olharam com a sensação de que tinham criado algo único. Alguns dias depois, uma festa foi organizada para celebrar os primeiros resultados. Amigos, moradores, participantes dos projetos e até alguns céticos estavam presentes. Havia música, dança, comida típica da região, pratos com mandioca, peixes frescos e doces caseiros. O empresário sentiu um calor na alma que não experimentava há muito tempo. Observava as pessoas, os rostos iluminados pela luz do entardecer, as mãos entrelaçadas, os sorrisos sinceros. Ele sabia que cada conquista tinha seu custo. Horas longe da família, o desgaste emocional, os desafios constantes. Mas a recompensa era real. Naquela noite, ao fechar a casa para descansar, o empresário parou diante da porta principal. A brisa morna trouxe o cheiro das flores que cresciam no jardim. Ele sorriu. Era o momento de entender que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas nas histórias que construía e nos laços que criava. E ali, naquela casa que um dia fora só dele, agora cabia o mundo. O ar fresco da manhã anunciava um dia diferente, cheio de promessas. A mansão, agora pulsante de vida, parecia sorrir sob o céu azul claro. Flores de ipê e maracujá coloriam os jardins, enquanto o canto dos pássaros se misturava ao som distante de violões. O empresário caminhava pelo corredor principal, sentindo o peso das últimas semanas e o alívio das conquistas. Tudo o que ele havia vivido, as dúvidas, as batalhas internas, as portas abertas e fechadas, o trouxeram até ali, a um momento que jamais imaginara. Era o dia da inauguração oficial do Centro Cultural da Casa, um espaço que receberia apoio institucional e recursos públicos para garantir sua continuidade e expansão. Uma vitória que parecia distante meses atrás, quando um mendigo bateu à sua porta pedindo ajuda. Na manhã daquele evento, ele encontrou-se com Luiz na biblioteca. O visitante estava animado, embora visivelmente nervoso. "Lembra quando você me chamou para entrar?" perguntou o empresário, sorrindo. "Nunca imaginei que aqui seria tão importante para mim." "Nem para mim. Essa casa já não é só um endereço. É um lar." Eles trocaram um olhar de cumplicidade. Sabiam que o caminho percorrido não era só deles, mas de todos que cruzaram aquelas portas. A cerimônia foi simples, mas carregada de emoção. Moradores, artistas, autoridades locais e amigos lotavam o salão principal. A música ao vivo, tocada por jovens que aprenderam ali, ecoava com esperança. O empresário subiu ao pequeno palco improvisado e fez seu discurso. A voz firme, mas tocada por uma emoção sincera, contava a história da casa, do projeto, das pessoas que transformaram aquele espaço em um farol de cultura e acolhimento. "Esta casa é uma prova de que abrir portas pode transformar vidas", disse ele. "Às vezes, um simples gesto muda tudo." Depois do discurso, os convidados foram convidados a visitar as novas instalações, salas de aula equipadas, um estúdio de gravação profissional para o podcast, um espaço para exposições e uma área de convivência para os idosos. Luiz conduziu uma visita guiada, contando as histórias por trás de cada canto. Contava das memórias resgatadas, dos projetos criativos, das conexões que o tempo e o espaço permitiram reconstruir. Célia estava na cozinha, organizando uma mesa com quitutes tradicionais, preparados com ingredientes da região, o doce de leite caseiro, o bolo de mandioca, as frutas frescas. Ela sentia uma alegria profunda, fruto do esforço coletivo que fizera a diferença. O empresário a chamou discretamente. "Obrigado, Célia, por não deixar eu desistir." Ela sorriu, olhando nos olhos dele. "O mérito é seu. Você só precisava acreditar." No jardim, uma roda de pessoas se formava para a última atividade do dia, a gravação ao vivo do podcast Conversas com o Tempo. Idosos, crianças e jovens compartilhavam suas histórias, enquanto o visitante e Luiz conduziam a produção. O empresário sentou-se um pouco afastado, ouvindo o murmúrio das vozes que se entrelaçavam como uma teia de afetos. Fechou os olhos e lembrou do dia em que ouvirá os primeiros pedidos de ajuda à sua porta.
Como aquela pequena decisão mudará tudo, para ele e para tantos outros. Mas havia ainda uma última surpresa aguardando no fim da tarde. A ex-esposa, que voltará discretamente algumas vezes, decidiu participar da festa. Quando o empresário a viu, seus olhos se encheram de emoção. Ela veio até ele, trazendo consigo um envelope e um sorriso tímido. Pensei que deveria ter isso de volta, disse, entregando o envelope. É um presente para você e para o que vocês construíram. Ele abriu e encontrou uma carta escrita pelos filhos, com desenhos e palavras simples, mas cheias de amor e esperança. Aquele gesto sincero simbolizava o fechamento de um ciclo e a possibilidade de um novo começo. Ao cair da noite, a mansão se iluminou com luzes suaves, como se as estrelas tivessem descido para celebrar junto. O empresário caminhou até a varanda, respirando fundo o ar perfumado do jardim. Sentiu o coração leve, mas pleno. Naquela casa que antes lhe parecia tão solitária, agora moravam risos, memórias, sonhos e, acima de tudo, a certeza de que portas abertas são caminhos para o amanhã. Ele olhou para o céu, onde a lua crescente iluminava o horizonte, e sorriu. Por fim, estava em paz consigo mesmo. Fim. Se você chegou até o final, comente amor, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.